Então, bem-vindos a este novo episódio do nosso podcast Vamos, da Paróquia de Cascais. Estamos aqui os dois hoje reunidos mais uma vez, o Padre Mendo e o Padre Nuno, para conversarmos um bocadinho sobre este caminho que agora já está marcado também por este tempo santo da Quaresma e por algumas coisas que já vão acontecendo também nas nossas vidas, aqui na vida da nossa comunidade de Cascais. Por exemplo, o Padre Mendo, eu não sei se já está recomposto ou não, mas este último fim de semana pôs-se a pé com alguns jovens universitários que usam o nosso centro pastoral também para estudar e para caminhar na fé, e foram caminhar mesmo, fazer um caminho de peregrinação até Fátima. Como é que foi? Olha, foram 4 dias de peregrinação. Começámos numa quinta-feira à tarde, perto da Foz do Arelho, onde ficámos depois na primeira noite. Portanto, andámos só um bocadinho para abrir o apetite, e depois fomos até a Nazaré, da Nazaré até Alcobaça, Porto Mós, e acabámos em Fátima no domingo, onde depois também celebrámos missa e depois voltámos para cá. Foi assim uma experiência boa, com um grupo simpático, assim pequenino, mas que correu tudo muito bem. Foi uma boa experiência de caminhar em conjunto, que no fundo é uma coisa gira, porque peregrinar é como se fosse uma imagem daquilo que é a nossa vida. Estamos uns ao lado dos outros, estamos a direção a qualquer coisa. Boa. E vamos aprofundando as nossas. E houve assim algum tema base que serviu para vocês pensarem, refletirem, rezarem nesse caminho? Sim, houve uma equipa aqui que foi preparando toda a peregrinação, e o tema que eles tinham proposto e que seguimos, e, efetivamente, era, no fundo, entrar na casa de Betânia. Portanto, tínhamos Maria, Marta e Lázaro, aqueles 3 amigos próximos de Jesus, com quem Jesus passava longas noites em conversa e onde ia à casa muitas vezes. E, no fundo, era olhando para cada uma destas personagens, destes 3 irmãos, como é que nós nos situávamos aí, portanto, na nossa relação com Jesus, e como é que podíamos ir mais longe, para não ficarmos só, digamos, pela porta de entrada da casa, mas entrarmos totalmente e irmos atrás de Jesus. Boa, então quer dizer que foi mais uma etapa de um caminho, não foi o final do caminho. E depois é para continuarmos esta caminhada de entrarmos mais longe e mais profundamente nesta relação com Cristo e com a sua Igreja, não? Essa de facto foi a ideia que todos tiveram no final, e muitos estão motivados que de facto há muitas coisas na nossa fé, e sobretudo para quem está na universidade, que já tem tantos programas, já tem tantas ocupações, que não conhecemos, ou que nunca nos cruzámos, nunca nos deparámos. E assim uma ideia que veio de todos eles, que ainda estamos um bocadinho a cozinhar como é que se vai concretizar, então de agora fazer qualquer coisa assim regular que nos ajuda a aprofundar esta nossa relação com Jesus, a nossa fé, ir conhecendo também, que é para podermos saber para onde é que estamos a andar, não é? O que é que podemos construir a partir daqui. E isso acho que foi de facto uma boa conclusão, uma boa vontade geral de irmos mais longe, não é? Não ficarmos simplesmente por ok, foi uma boa experiência, acabou. Boa. E siga para outra. Então, em relação a esta lógica do caminhar juntos, este caminhar juntos tem também uma palavra grega, não é? Que é o sínodo. Sim. E nós aqui na Paróquia de Cascais estamos a continuar também este caminho sinodal. Nós apresentámos assim de uma forma aberta a quem quis participar o que é este sínodo que o Papa convocou para a Igreja toda, e que nós aqui na Paróquia de Cascais íamos fazer também a nossa parte. E entretanto, esta semana que passou, já nos juntámos de facto. Ou seja, nós fizemos um género de um mini inquérito, uma mini sondagem feita nas próprias das missas, com um papelinho e com os rasgões ou com as cruzinhas que as pessoas fizeram, de uma maneira muito, muito simples, superficial, rápida, mas tivemos na primeira resposta, são três caminhos, são três perspectivas sim, da missão da Igreja. A primeira era sobre a comunhão, como é que nós podemos viver a comunhão na Igreja, como é que nós sentimos que vivemos ou que potenciamos essa experiência de comunhão na Igreja. Este segundo passo, que foi este domingo passado, foi sobre a participação, ver se a nossa paróquia, a nossa Igreja é uma comunidade participativa, e se eu próprio me sinto também impelido a participar, e se eu participo na vida e na missão da Igreja. E depois no próximo domingo será lançado o último tema da missão.
Esses são os 3 grandes blocos deste sínodo: comunhão, participação e missão. Fizemos 3 ou 4 perguntas sobre cada um destas, 4 perguntas muito genéricas sobre cada uma destas dimensões, e as pessoas podem nas missas ou também na internet responder rapidamente a esse formulário. Nós, em relação ao primeiro formulário, tivemos cerca de 970 respostas, não foi mal, né? Embora seja a semana do Carnaval e por isso haja muitas famílias também a gozar as suas férias, o seu descanso e o seu tempo familiar, e por isso não vieram à missa como habitualmente, pelo menos no mesmo sítio. Por isso, se calhar, há um déficit de respostas, mas vamos ver. Neste domingo também foi o final dessa época carnavalesca, por assim dizer, mas já houve mais respostas, pelo menos os papelinhos. Nós imprimimos cerca de 1100 ou 1180 e sobraram muito poucos, por isso eu acredito que pelo menos dos papéis foram mais de 1000 respostas. E depois temos no próximo domingo temos a última fase, em que as pessoas todas que vão à missa também terão a oportunidade de responder. Além disso, como vos disse, podemos pela página da internet da paróquia, paroquiadecascais.org, podemos ter acesso a essa parte do sínodo, onde está a explicação toda, os formulários para nós podermos também responder logo online, e depois também lá haveremos de apresentar não é as conclusões, mas as chegas, assim, aquilo que os grupos, e essa é a segunda parte, os grupos todas as quintas-feiras, também aberto a toda a gente, e depois em pequenos grupos que são formados depois in loco, todas as quintas-feiras à noite, nestas 3 semanas, havemos de conversar e de refletir e de partilhar de uma forma mais personalizada sobre estas questões. Isso é que é a parte gira, não é? Que, claro que as pessoas dizem o que é que acham em relação àquilo que se pode fazer melhor na paróquia, como é que podemos ser mais fiéis, mas quem quiser ir mais longe tem esta possibilidade de também em igreja, em comunidade, com os outros cristãos aqui da paróquia, não é? Não estamos a falar de coisas que achamos que deve acontecer no Vaticano ou noutro sítio qualquer, ou na igreja de Lisboa no geral. Não é? Aqui para a paróquia tem a oportunidade de pôr as mãos na massa, no fundo, não é? Falar. E foi muito engraçado que Deus permitiu que nesta quinta-feira, que foi o primeiro encontro também assim em grupos, o Padre Mendes estava já em Fátima, já estava na Foz do Arelho, como ele próprio acabou de dizer, e eu também já tinha um encargo marcado de agenda, por isso também não podia estar cá, mas também não era necessário nós estarmos. Nós gostamos de estar até para acompanhar, para conhecer e porventura para ajudar no que for preciso, mas foi muito engraçado que, não estando cá nenhum dos padres da paróquia, o grupo reuniu-se na mesma, fez exatamente o mesmo trabalho que era necessário. Por isso foi muito bom. Já foi este também logo um sinal primeiro de que não é que não precisamos dos padres para nada, mas também não precisamos dos padres para tudo, não é? Por isso os padres têm o seu papel e têm a sua missão, e nesta caminhada sinodal também é muito importante que os padres com certeza inspirem, abençoem, vão à frente, ouçam, partilhem, mas também deem espaço para que cada um possa dizer, refletir e partilhar a sua própria experiência. Que, aliás, faz parte do ser batizado, não é? Dizemos que somos pedras vivas. Exatamente. E templo do Espírito Santo. Então, se de facto somos, serve também para isso, cada um tem o seu papel, não é delegado pelo padre, mas a pessoa em si já tem uma certa consistência para fazer, e quer dizer, e o padre serve, claro, para aquilo que é mais importante. Se puder estar ótimo, se não puder, pronto, graças a Deus temos cristãos. Mas nesta quinta-feira, em princípio, vamos cá estar assim, quanto mais não seja escondidos atrás da sala, para ver como é que se passa e também para ajudar no que for preciso, embora os grupos não tenham o padre como pivô, também é bom. Por isso, recordar, esta quinta-feira no dia em que sai o podcast, sim, que é no dia 10, e depois na semana a seguir, dia 17, temos o último encontro assim destes pequenos grupos. Depois havemos de fazer a síntese das achegas de todos os grupos e pronto, e depois havemos de anunciar isso à comunidade. Se calhar nós fazemos propriamente cá na nossa paróquia este sínodo propriamente dito, não é? Nós armamos-nos em Papa, não é? Depois vemos quais é que são as achegas que a comunidade cristã nos dá e vemos como é que podemos usar isso também para continuar este caminho conjunto e mais participativo, em comunhão, não é? E participando nesta missão que é única da Igreja. E quem foi diz que gostou muito, ou seja, foi um ambiente bom, não foi assim algo de destrutivo, mas pelo contrário, foram coisas construtivas que criam uma proposta de servirmos melhor, não é? De levar a Jesus a mais gente, podermos ser uma igreja de portas abertas e de facto dar aquilo que de melhor temos, que é o próprio Jesus, não é mais nada além disso.
E nós naturalmente vamos ser desafiados. Também é muito engraçado como no sínodo da Igreja de Lisboa, lembras-te que houve um sínodo desde 2016 até 2020, para aí. Foi engraçado que depois de repente, quando chegámos à terceira etapa, ao terceiro momento da recepção do sínodo, tinha a ver com a caridade, foi quando começou a pandemia. E por isso, em vez de refletirmos sobre a caridade, tivemos que pôr em prática, não é? De ajudar quem mais precisava e de reorganizar-nos rapidamente, não é? noutro modo. Não é? E por isso também não deixa de ser também desafiante que este sínodo, mais do que apenas uma parte reflexiva, que também é importante, e de oração, que também é importante, mas pôr em prática. E nós agora estamos e vamos ser muito desafiados neste contexto de guerra no leste da Europa, de fazer o bem, de praticar o bem, de acolher os refugiados, de ajudar em tudo o que pudermos, e as pessoas já foram perguntando como é que se faz, como é que se deixa de fazer. Há muitos grupos que se organizam de uma forma muito, muito pessoal. Graças a Deus temos muitas pessoas próximas, nossos vizinhos, nossos amigos, que trabalham connosco, que têm raízes nesse leste da Europa, na Ucrânia, na Moldávia, na Roménia, na Polónia, na Hungria, tudo ali à volta. E por isso há este vínculo também pessoal, e eu conheço vários casos em que rapidamente se organizam assim pequenos grupos ou pequenas ajudas para fazer chegar de uma forma muito pessoal, como se fosse a nossa família, a estar lá nessa parte, da parte mais oriental do nosso continente. Por isso, nós aqui na paróquia, com certeza abençoaremos todas essas iniciativas mais pessoais ou familiares, mas como paróquia havemos também de abrir ainda mais o horizonte, e estamos unidos com a Cáritas de Lisboa para fazer chegar a ajuda de uma forma também muito direta e via as instituições da Igreja, e também muito unidos também à Câmara de Cascais, que tem não só tem vontade, como tem meios e como de uma forma muito efetiva se organiza para ajudar no que for necessário. Por isso nós havemos de, fazendo aquilo que é próprio da Igreja e do modo de ser Igreja, havemos de participar também naquilo que acharmos que é mais necessário, seja na recolha de bens essenciais, seja no acolhimento de pessoas, como quem acolhe o próprio Cristo na sua casa, na sua família. Havemos de fazer isso, e por isso é só estar atentos quando as coisas começarem a concretizar-se de facto. Havemos de partilhar, sim, e havemos de nos ajudar mutuamente para que o amor vença, basicamente. Então pronto, então já falámos um bocadinho sobre estes últimos tempos, né, da peregrinação, do sínodo, do apoio também às pessoas que sofrem mais diretamente com esta guerra. E então, o que é que hoje temos aqui para conversar? Então, aquilo que nós pensámos é que já, de facto, em si já foram muitos temas que está a acontecer tudo ao mesmo tempo. Começámos a Quaresma, e começámos logo a Quaresma com um apelo do Papa para oferecermos o jejum de quarta-feira de cinzas, pedindo pela paz no mundo, e a nossa oração também. Estamos a começar agora também 40 dias de oração pela vida. E, portanto, quer dizer, estávamos a ver um refrão que estava sempre a vir assim aos nossos ouvidos, que era oração, oração, oração. Sim. Já no domingo passado, logo no primeiro da Quaresma, ouvimos falar da oração, do jejum e da penitência. Portanto, hoje íamos falar, assim, de um ponto de vista, neste tom de conversa, mas uma coisa um bocadinho mais espiritual e de facto nos ajuda a crescer, que é a oração. Sim. Então o que é a oração? Quando a gente fala de oração e oração da Igreja, oração cristã, o que é que estamos a falar? Bem, se nós formos a ver assim uma definição clássica de manual do que é a oração em primeiro lugar é levantar a nossa mente e o nosso coração, portanto a nossa capacidade intelectiva e de vontade, não é? Para Deus. Isto é assim a definição clássica, que é nós levantarmos da nossa condição assim normal do dia a dia e relacionarmos então com Deus, com quem tudo criou, com o Criador. Essa é assim a definição mais clássica de oração, digamos, dos manuais, mas se calhar para nós que estamos assim, digamos, no nosso dia-a-dia, é-nos mais próxima uma outra definição que nos dá também Santa Teresa d'Ávila, e que também ela é clássica, não é assim, um clássico dos clássicos da espiritualidade, que a oração é de facto uma relação, é um tratar de amizade com o próprio Deus. E o Deus é aquele que sabemos que nos ama. Portanto, um tratado de amizade, portanto, um tempo que passamos em amizade com aquele que sabemos que nos ama. Quem está a ver o vídeo, depois aparece assim a definição um bocadinho mais alongada,
Mas de facto é isto. Portanto, a oração é uma relação com Deus. E Deus é um Pai que nos ama infinitamente. Deus é também a pessoa de Jesus que entregou a sua vida por nós. Deus é o Espírito Santo que também nos vai animando. E portanto, oração é isso, é uma relação, sobretudo. E nestes tempos todos em que estamos a viver, é bom sempre nós voltarmos a sublinhar isso. Não é uma coisa, não é uma coisa que parece exterior, não é um mero exercício que nós fazemos para obter qualquer coisa, mas é uma relação. E isto é uma grande novidade. Por exemplo, se formos a ver os filósofos da antiguidade, assim, o Aristóteles, por exemplo, que nos falava da amizade e como a amizade era de facto uma coisa importantíssima para a vida, e falava-nos também da contemplação do mundo, ou seja, assim, de reconhecermos que existe qualquer coisa mais além daquilo que nos está diante dos nossos olhos. Mas para ele, para o Aristóteles, era impensável haver uma amizade entre Deus, no fundo uma entidade superior, e os homens, porque não havia igualdade. Portanto, o ser superior não tinha qualquer interesse ou qualquer lógica em vir se relacionar com os homens. E esta novidade cristã é de facto que Deus quer ter uma relação connosco. Portanto, quer ter uma relação de amizade com nós, homens. Ainda que seja, de facto, infinito, ainda que tenha uma condição muito superior à nossa, não é? É infinito. Mas Ele quer isso. Simplesmente porque quer, não necessitando de nós, abre-nos esta porta, então, da oração, em que podemos nos relacionar com Ele. E por isso é que é o centro da vida cristã, a oração. Porque em todas as formas que há de oração, todas elas nos ajudam então a relacionar com este Deus que nos ama. E de facto é essencial para nós, enquanto cristãos, rezarmos. O cristão que não reza é o mesmo que seja um atleta que diz que é um ótimo desportista, mas que não sai, não põe os ténis para ir dar umas corridas ou fazer aquilo que é o seu desporto. Portanto, é mesmo assim um ponto essencial de rezar. É engraçado que muitas vezes, no que diz respeito à oração, há pessoas que podem dizer, olha, eu acho que eu não sei rezar, não é? Eu acho que eu não sei rezar, ou dizem mesmo, eu não rezo muito, mas eu até falo com Deus. E é algo caricato, porque a pessoa, quando está a falar com Deus, já está a rezar. Sim, sim. Já é o primeiro passo, não é? E um padre meu amigo que dizia, quando as pessoas lhe iam perguntar, senhor padre, ensine-me a rezar, e eu dizer, olha, então pões-te diante de Nosso Senhor, se estiveres numa igreja, diante do Santíssimo, e começas assim, Senhor, ensina-me a rezar. Em vez de ser Senhor Padre, põe só Senhor, ensina-me a rezar, só mais nada. Começa por aí, isso já é oração. Esse desejo de nós rezarmos, essa vontade de nós queremos aprender a rezar, já é Deus a falar connosco, já é Deus a tocar o nosso coração e a nossa mente. Por isso já é a oração. Claro que depois, e como é que a gente pode de facto rezar? A história da igreja, a vida da igreja, a tradição da igreja, tem muitas formas que nós rezamos, sozinhos, em comunidade, mais a dizer, a repetir palavras, mais a usar outros meios da igreja. Explica-me lá, consegues assim rapidamente sim, isto é sempre rapidamente, isto aqui isto é para a vida toda, não é? Mas assim de uma forma mais ou menos organizada, esquemática, consegues falar um bocadinho sobre essas formas, modos, maneiras de rezar? Então, assim, a modo de aperitivo, que isto depois claro que é preciso ser sempre aprofundado pessoalmente, mas assim como nós nos relacionamos com pessoas e temos diferentes formas de nos relacionarmos, temos conversas, não é? Vamos a um café, tomamos um café e falamos da vida, como é que está a vida e tudo mais. Outras vezes temos outro tipo de relação com outras pessoas, como vamos dar um passeio, vamos jogar futebol juntos, ou jogar ténis, ou qualquer coisa. São tudo formas diferentes de nos relacionarmos com outras pessoas. Na oração e na nossa relação com Deus também há assim uma série de formas diferentes de rezar. Lá está, assim, no que diz respeito à forma de o fazer, podemos dividir assim entre uma oração vocal, aquela que nós fazemos com a boca, e uma oração mental, aquela que fazemos mais com a nossa mente e que nos relacionamos mais através da nossa capacidade de imaginar e de nos pormos dentro das cenas do Evangelho, imaginar-nos a falar com Jesus. A oração vocal é aquilo que nós normalmente aprendemos em pequenos, o Pai Nosso, a Ave Maria, a oração ao Anjo da Guarda, que os nossos avós, os nossos pais nos ensinam assim a rezar nesta cama. Assim, olha, já está a chegar a hora de ir para a cama, portanto vamos ajoelhar, fazemos o sinal da cruz, vamos lá um Pai Nosso, uma Ave Maria, rezamos ao Anjo da Guarda e vamos para a cama. Assim, as orações típicas de que se é pequenino são orações vocais que dizemos com a boca.
Pequenino, mas eu ainda rezo essas orações. E eu também. Conta, vá. Mas aprendemos desde pequenino. Desde pequenino que não é para fazemos. rezar só pequenino, é desde pequenino, sim. Sim, e aliás, tudo isto é importante, não deixar aquelas coisas que aprendemos de pequeno. Uma coisa que às vezes nos diz é que a oração é como se fosse assim, estas diferentes formas de oração. É como se fosse assim um grande buffet, é? Que nós não podemos comer só carne, não podemos só comer alface, não podemos ter só um tipo de oração e acabou, mas sim, à medida que vamos crescendo, vamos nos alimentando. E não podemos comer também um banquete todos os dias, não é? Que não temos estômago para isso, não é? Pois. Isso há de ser só depois no céu, não é? Por isso também é bom nós percebermos que há momentos em que a nossa oração, se calhar, é só vocal. Ou seja, claro, é só, não temos coração para mais, ou seja, não estamos para aí virados. Por isso é bom também saber que ao longo do dia, ao longo da nossa vida, temos momentos para rezar coisas diferentes, não é? Por isso é que nós temos um retiro uma vez por ano. Não é? Claro, temos assim uma mais intenso de oração. Temos uma reflexão uma vez por mês, no máximo, não é? Assim, nós não vivemos, mesmo os que vivem no mosteiro, não é? Sempre em oração, têm tempo também de estudo e tempo de trabalho e tempo de comunitário, por isso a oração, que é o momento se calhar mais intenso da relação com Deus, tem isto mesmo, é um buffet, é um menu, que tem que ser variado também para ser saudável. Variado e de acordo com a capacidade de cada um, não é? À medida que a pessoa vai crescendo, à medida que a pessoa vai alimentando esta relação com Deus, pode ir percebendo, espera aí que se calhar, olha, eu esqueci-me de Deus ao longo do dia, ou qualquer coisa que estou ali a meio do dia e já me irritei com o colega, ou com o chefe e qualquer coisa, esqueci-me de Deus. Estou ali no meio da gaveta. E, portanto, às vezes pode ser qualquer coisa que se ajuste bem à nossa vida, não é? Com aquilo que são as nossas obrigações. Não que não seja preciso fazer um esforço, mas já lá vamos aqui mais à frente, para nos ajudar, de facto, a estar sobretudo numa relação contínua com Deus. Ou seja, nós quando estamos a trabalhar, é bom que também queiramos estar em relação com Deus, não é? Quando estamos a fazer outras coisas quaisquer que não são explicitamente oração, não é este estarmos assim parados a tratar da amizade com palavras ou com a mente. É bom que isso também seja um tempo de relação com Deus, mas claro que é um caminho que se faz para até lá, sim, não é uma coisa imediata. Então diz-me aí assim rapidamente, até porque está a passar aqui em rodapé para as pessoas que nos estão a ver no YouTube, assim alguns exemplos desta oração vocal, que também naturalmente exige, ou pelo menos abre, se nós estivermos para aí virados, não é? Se estivermos disponíveis para isso, para a oração mental, porque nós, ao dizermos as coisas, na prática estamos a dizer aquilo que Deus nos quer dizer, claro, não é? Por isso o sair da nossa boca é também entrar no nosso coração, entrar na nossa mente. Mas pronto, mas às vezes não estamos para aí virados, mas que tipo de orações são estas? Orações vocais / também naturalmente mentais? Sim, então as mais explicitamente vocais são aquelas que falámos do Pai Nosso, Ave Maria, o Anjo da Guarda. Claro que tem um significado que, se nós meditarmos naquilo que estamos a dizer, é riquíssimo, não é? E são palavras... Mas o Pai Nosso e a Ave Maria são palavras bíblicas, por isso é a palavra de Deus, é o que Deus nos quer dizer, Deus nos quer comunicar. Por isso, naturalmente, ao rezarmos bem essas palavras, estamos a ouvir aquilo que Deus, sim, aquilo que disse a Nossa Senhora, aquilo que Santa Isabel disse a Nossa Senhora, aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos, não é? Por isso, estamos a dizer, mas estamos a ouvir em primeiro lugar. Sim. E depois? Depois, assim, uma oração mais mental, assim, que é mais, digamos, não tanto com palavras, assim, já definidas, mas, por exemplo, aquilo que as pessoas diziam, não rezo, mas falo com Deus. Esse falar com Deus já é uma oração mental, é uma oração que estamos a fazer com Deus. Ou, por exemplo, o exame de consciência, que muitas vezes fazemos também, imaginem, à noite, em que vamos rever o nosso dia do início até ao fim e que vamos ver, então, diante de Deus, não é? Este é sempre um ponto importante, sabermos que estamos diante de Deus. E ver então, olha, Jesus, vamos lá ver como é que foi o dia e eu quero te entregar isto aqui para de facto no dia a seguir, quando passar por coisas parecidas, poder ter-te mais presente. O exame de consciência, quando examinamos como é que foi o dia, é também uma forma de oração mental, nós estarmos a usar a mente para nos relacionarmos com Deus. Depois há outras mais antigas também e muito importantes, como é o caso da Lectio Divina. Não temos tempo aqui para aprofundar muito. Devemos ter oportunidades depois no outro programa falar, não é? Mas a Lectio Divina é uma leitura orante da Sagrada Escritura, pronto. É nós lemos os textos sagrados e rezarmos os textos sagrados para vivermos melhor os textos sagrados. E podemos fazer isso de uma forma individual ou comunitária e é um exercício muito, muito saudável e fecundo. É nós lermos, não apenas lermos, mas rezarmos, interpretarmos e pormos em prática a palavra de Deus. Não é? No fundo é uma forma de meditarmos isso mesmo, exatamente, meditarmos a Sagrada Escritura com a Sagrada Escritura. Sim.
E depois há simplesmente a meditação, que, lá está, a Lectio Divina já é uma forma de meditação, mas que é nós pormos diante de Deus a meditar qualquer assunto, seja uma passagem da Sagrada Escritura, seja um assunto qualquer da nossa vida que nos é importante e queremos levar diante de Deus, seja, não sei, qualquer pecado que nós temos, queremos lutar e, olha, Jesus, ajuda-me a lutar contra isto, ou uma virtude que queremos crescer, eu gostava imenso de ser mais diligente ou atento aos outros, assim, olha, levar isto diante de Jesus e falar com ele sobre isto. Às vezes com um livrinho assim, que um santo possa ter escrito sobre o assunto, que nos ajuda um bocadinho a ter a nossa mente também mais focada no assunto e não ficarmos assim só pelo assunto mais imediato, mas ir a outro nível, não é? Ajudar com a ajuda de um livrinho, mas que nos ajude, no fundo, a transcender aquilo que nós somos. Não é muito desafiante esta oração da meditação, porque uma das coisas que a gente vê a olho nu, por isso não pode não ser assim tão verdade ou tão abrangente, mas a gente vê a olho nu como há pessoas como há grupos de pessoas, como há um tom em que essa meditação é um exercício muito, muito, muito desejado por todos, não é? Sim. Eu ouvi coisas completamente descabidas, mas tem uma certa dose de bondade, não é? De repente haver escolas e escolas católicas ou escolas com referência cristã pelo nome ou pelas pessoas que a criaram, não é? Em que propõem aos alunos todos, e todos sem problemas nenhuns de consciência nem nada, estas meditações que não são cristãs, não são anticristãs, mas não são cristãs. Ou seja, claro que uma meditação que a partir do corpo humano, ou da mente humana, ou do mar, ou da floresta, ou do céu, ou seja, tudo isso é criação de Deus, por isso pode ser facilmente, não é, usado para nos aproximarmos de Deus propriamente dito, e não para nos aproximarmos de nós próprios. Deus não nos afasta de nós, mas a meditação cristã é uma meditação que se calhar tem mais sabor. Não é uma oração que se começa e acaba em nós para nos desligarmos de quem quer que seja, só para nos sentirmos uma certa harmonia e pasmaceira. Não fica só por uma mera harmonização com o que está à nossa volta, com uma procura de uma paz interior. Sim. Também faz isso a oração cristã. Tudo isso acontece na oração cristã. Mas acontece de uma forma muito mais saudável e fecunda, porque nos aproxima mais de Deus, e aproximando mais de Deus, aproxima-nos e abre-nos mais aos irmãos, e por isso todo o nosso ser fica muito mais completo e cheio, porque chega àquele ponto para que foi criado. Foi para a comunhão, para a vida com os outros, não é? E para a vida saudável e harmoniosa, não é? Com a criação, com Deus, que é o Criador, e com os outros, que também são o sinal máximo, o sinal maior de Deus nas nossas vidas. A meditação cristã tem Cristo, não é? como companheiro de viagem, não é? E ajuda-nos a olharmos, a sentirmos, a reconhecermos como cristãos, como modo de Cristo. Põe-nos a olhar para cima e a querer unir-nos àquele que nos ama, não é? Mais uma vez. E podemos fazer essa meditação a partir da Palavra de Deus, como tu próprio sugeriste. Podemos fazer essa meditação diante do Santíssimo Sacramento, que é a melhor forma de fazermos, e não é exclusivo, ou seja, podemos fazer as duas coisas, né? Com a Palavra de Deus diante do Santíssimo Sacramento. E pronto, mas podemos fazer a meditação muito também a partir de nós e das nossas perguntas. Onde é que ia fazer? O que é que eu quero? O que é que me queres dizer com estas coisas? Ajuda-me a desatar este imbróglio. Tenho uma decisão importante a tomar. Ajuda-me a ter a luz do Espírito Santo para perceber o que é que... E por isso basta às vezes só estar. Há muitos grupos cristãos, não é, que têm como proposta espiritual ir visitar o Santíssimo. Estar 5 minutos diante do Nosso Senhor. Qual é que é o objetivo ou qual é que é o modo? É estar onde estamos diante do Nosso Senhor, né? E quem se habitua a fazer isso, com certeza que encontrará tantos ou mais frutos como aqueles que têm esses exercícios físicos ou espirituais ou metafísicos, né? de respirar e de fazer um exercício num sítio bonitinho e essas coisas todas, que é absolutamente saudável, mas para nós cristãos parece que falta ali o principal, que é o próprio Deus. Mas pronto, meditação, sim, devemos se calhar falar um programa um bocadinho mais detalhado sobre essas diferenças e semelhanças da meditação cristã e das outras meditações, que são muito comuns. De facto é impressionante. Por exemplo, às vezes hoje de manhã, por exemplo, fui nadar e ao voltar assim para casa, vê-se muita gente que vai com o colchãozinho assim para a praia para fazer então os exercícios de meditação. Pronto, que eu não sei bem o que é que eu nunca fiz. Sim. Mas lá está, Nosso Senhor quer-nos pôr um bocadinho mais, não é? Não nos encher de nós mesmos, mas enchermos dele.
Sim, portanto, a harmonia sim, mas apontando para o sítio certo, não é? Apontar para Jesus. E aliás, eu estava hoje bem ali também uma passagem que falava-nos da oração, que acho que era o Santo Efrém, que dizia: os pássaros são feitos para voar, os peixes são feitos para nadar, e o homem é feito para rezar. Portanto, é feito de facto que é para estar em comunhão com Deus. Este aqui é o ponto. Portanto, tudo o que faz é para apontar lá para cima, não é para ficar mais ou menos por aqui bem integrado, porque depois isto também vai acabar um dia, não é? Verdade. É ter o coração ao alto. Padre, queres passar um bocadinho mais para a frente? Tem que ser, senão depois não acabamos o programa, não é? Sim. Então a gente, quando reza, como é que é? Pede, agradece, louva, bendiz, adora. Como é que a gente faz na oração? Faz tudo isso que o Padre Nuno acabou de dizer. E mais alguma coisa, então conta. E mais alguma coisa. Há assim 4 finalidades que se pode dizer da oração, 4 finalidades diferentes. Uma delas é a adoração, é adorarmos Deus. De facto, Deus é grande, fez-nos, merece também que nós lhe demos de volta aquilo que Ele nos deu. Portanto, imaginamos, quando acordamos de manhã e rezamos, podemos adorar a Deus dizendo: olha, Senhor, quero-te entregar este dia, que seja para ti. De facto, que tu fizeste tudo, tu deste-me esta vida, eu quero-te retribuir então também aquilo que é teu, no fundo, não é? Se eu tenho, foi uma graça que me deste. Há a oração de ação de graças, no fundo o agradecimento, não é? Agradecer as coisas que Deus nos vai dando. A oração de expiação, que parece assim um palavrão, mas na prática é nós pedirmos perdão, não é? Pedimos perdão pelas coisas que nós não correspondemos na nossa vida cristã. E a oração de petição, que normalmente também, não sei se acontece com o Padre Nuno, mas muitas vezes as pessoas vêm dizer: eu acho que eu sou muito pedinchona, não é? só peço a Deus. Sim. E pedir não é mau, é um tipo de oração. Agora não é o único, não é? Foi Jesus que muitas vezes, quando falava de oração, uma das coisas que dizia era, um dos grandes ensinamentos da oração é pedir sem cessar. Por isso, nós quando pedimos é uma atitude também de muita humildade, porque é tomada de consciência que nós não temos. Sim. E que nós precisamos e sabemos que o único que nos pode dar é Deus. Por isso, às vezes é muito importante nós pedirmos. Nós temos pedinchões só assim ingratos, não é? E como quem quer usar ou manipular Deus ou o que seja, não é? Mas o pedir e a nossa oração ser pedido põe-nos no sítio certo. Nós sem Deus somos muito menos, temos muito menos, e por isso nós confiamos e sabemos que Deus nos quer dar Ele mesmo e o seu Espírito. Por isso pedimos para nos prepararmos para receber. Por isso peçam à vontade. Sim. Aliás, é uma das orações mais desafiantes também para mim, porque eu também sou muito orgulhoso e às vezes custa-me pedir, né? Achamos mesmo, olha, se Deus quer dar que dê à vontade, eu não tenho nada que pedir, né? Isso é uma parvoíce, isso é ir contra aquilo que Deus nos ensina e Jesus nos ensina sobre a oração. E claro, como a pessoa quando pede, além de se reconhecer pequena, ao mesmo tempo está a adorar, está a reconhecer: olha, Deus é grande, Deus é infinito. Sim. E eu sou uma criatura. Sim. Portanto, é reconhecer esta dependência. Isto são apenas esquemas para nós nos lembrarmos. Quer dizer, claro, quando também estamos a agradecer a Deus, também estamos a adorá-lo. Sim. E claro, quando estamos a pedir perdão, também estamos a adorá-lo. E também estamos a agradecer o dom do perdão e tudo mais. Mas pronto, assim como esquema, às vezes pensa: olha, o que é que eu vou falar com Deus hoje? Olha, podes fazer isto, não é? Passa por aí, agradece, adora-o, pede perdão, pede coisas. E nós só podemos rezar sozinhos? Como é que é? Aliás, nós começamos a rezar, julgo eu, pelo menos a boa parte de nós, começamos a rezar em família, não é? Sim. Só porque os nossos pais rezam à nossa volta, e se calhar nós não temos lembrança disso, não é? Mas acho que é a melhor maneira da gente aprender a rezar. Aliás, depois as orações da missa a gente também só aprende porque vai à missa, está com os outros. Como é que é a oração? É uma coisa só minha e eu cá tenho a minha fé, eu cá me relaciono com Deus, esse é o supra-sumo, é o máximo da oração, é o princípio e o fim da nossa oração. Que tipo de, se quisermos, de modos de oração é que nós podemos ver então, e valorizar? Podemos rezar pessoalmente, não é? Assim, nós diante de Deus, portanto este pôr-se a sós diante de Deus, que é algo muito importante, não é? Não nunca desprezar isto, porque senão podemos cair no risco de ser simplesmente ir atrás de um ritual ou digamos, do rebanho e não nos percebermos nós mesmos amados por Deus. Sim. Que é algo importante. Aliás, ali mesmo há pouco a dizer que mais do que nós simplesmente termos caras diferentes, não é? E que de facto todos temos caras diferentes uns dos outros, mas nós temos almas diferentes e mais profundamente diferentes, porque a nossa alma, portanto o mais íntimo do que nós somos, é a expressão do amor que Deus nos tem. Sim, portanto, que é um amor pessoal. É um amor pessoal.
Portanto, a oração pessoal, que é algo fundamental, muito recomendado e necessário para... Sim. A Santa Teresa d'Ávila também tinha uma expressão muito bonita, que é quando uma alma se eleva o mundo. Por isso, esta oração pessoal é uma oração, de facto, pessoal, viva, próxima, íntima, mas ao mesmo tempo também tem como um bem o mundo inteiro, né? O corpo inteiro, que é da Igreja e da humanidade. Por isso, a oração pessoal nunca é individualista. É da pessoa inteira, estamos lá únicos, não é? Mas não é para ficar só fechado em nós. Por isso, quando uma alma, e Santa Teresa viveu basicamente num convento, com todas as suas irmãs do convento, não é? Por isso era esse desafio de a sua santificação pessoal, lá só no segredo da cela e do quarto e da capela, não era só para elas serem as melhores pessoas do mundo, irem para o céu em Via Verde, não é? E terem lá um bom lugarzinho. Era para de facto fazer bem ao mundo inteiro, fazer bem à igreja inteira. Por isso a oração pessoal não é individualista. Ou seja, naturalmente leva-nos a participar melhor neste corpo da igreja, este corpo que é a humanidade. Sim, temos a oração pessoal, depois temos também a oração comunitária, que tem assim duas expressões. Há orações comunitárias que só porque são orações em conjunto, não é? Por exemplo, agora vamos ter cá em família, por exemplo. Sim, a melhor maneira de rezar é em família. Em família, claro. Sim, mas depois sim. Depois temos também formas em que nos juntamos enquanto cristãos e rezamos. Como é, por exemplo, o caso rezamos o terço antes da missa, não é? Sempre de manhã. Ou então vamos ter agora o retiro de Quaresma em etapas. Também estamos a juntar-nos enquanto comunidade para rezar, não é? Simplesmente. Depois temos uma oração comunitária própria, que é a oração litúrgica. O que é isso? No fundo é a oração oficial da igreja. Portanto, aquela que a igreja põe a chancela de que, pronto, isto aqui é que é a oração que nos põe em conjunto, isto aqui é a oração oficial. É, por exemplo, a missa, e os sacramentos todos, são a oração litúrgica própria da igreja, e também a liturgia das horas, que no fundo são os salmos, como Jesus rezava os salmos também ao longo do dia. A igreja manteve essa ligação, sobretudo nos mosteiros, e depois o clero, não é? O clero e não só, também as irmãs consagradas também têm este hábito de rezar a liturgia das horas, umas mais por obrigação, quer dizer, que se propõem a rezar isso mesmo, outras por devoção, não é que seja uma obrigação própria, mas que no fundo ao longo das horas do dia vamos santificando o dia, vamos lembrando-nos de Deus e rezando pela igreja inteira, rezando então os salmos da liturgia das horas. Mas voltando só à missa, que de facto é, digamos, aquela oração por excelência. E porquê? Porque é o sítio ou o momento em que nós vamos atualizar aquilo que é o centro da nossa fé. A morte de Jesus e a sua ressurreição, onde todos em conjunto, comunitariamente, vamos diante de Jesus, estar diante do acontecimento central da nossa fé. E por isso é que é uma oração, digamos, a oração assim com um O bem grande, porque é o próprio Jesus. Tratar de amizade com aquele que sabemos que nos ama. Lá está ele, está ali realmente presente, dentro do altar. E tudo o que quisermos, de pedir perdão, de adorar, de louvar, tudo o que nós falámos antes da oração e que vamos se calhar também falar depois lá um bocadinho mais para a frente, tudo acontece na missa. Tudo. É uma oração pessoal, é uma oração comunitária, é uma oração da igreja, é uma oração litúrgica, por isso a missa é a oração por excelência. Por isso, e também por outro lado é se calhar a mais fácil e focal. Nós estamos lá e há muito boa gente, que nós também durante muito tempo de certeza, né? Há respostas da missa que a gente só sabe se for na continuidade, a gente nem sequer pensa no que está a dizer, claro. Já repete aqueles sons e aquilo é automático, é efeito Pavlov. Às vezes estamos noutra, estamos a meditar ou estamos distraídos, não é? Mas a resposta é oficial. Por isso temos oração vocal, temos oração mental, temos tudo. Ou seja, a missa é a oração por excelência da igreja, é a oração pessoal por excelência. Sim, portanto há estas três modalidades de rezar pessoal, comunitária e dentro da comunitária depois a litúrgica de uma forma muito particular. Então e para terminarmos esta parte, rezamos quando? Então, o que nos diz São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, é que devemos rezar sem cessar. Não é? Então quer dizer que vivemos todos num mosteiro? Como é que é? Mesmo quem está no mosteiro também não passa o tempo todo a rezar explicitamente como estamos a dizer. Sim. Mas se voltarmos ao conceito do que é a oração, como falámos no início, portanto, tratar de amizade com aquele que sabemos que nos ama, não é? E levar o coração e a mente para Deus, é possível rezarmos a todo o tempo se tivermos essa disposição, portanto uma disposição orante.
quem está diante de Deus e sabe-se diante de Deus e procura fazer as suas tarefas habituais quando vai para o escritório, quando vai tratar de papeladas, quando vai para as filas das finanças e outras coisas, ter este espírito de oração. Mas para o ter, precisamos ter estes momentos específicos, que no fundo era aquilo que estávamos a falar até agora, para que no fundo tenhamos presença de Deus, tenhamos no fundo consciência de que estamos diante de Deus em toda a nossa vida. Não é? Precisamos de momentos fortes para depois, nos outros momentos em que estamos a fazer coisas, digamos, normais ou coisas que toda a gente faz, transformarmos também esse tempo num tempo de comunhão com Deus. E há assim algumas orações assim mais concretas que a gente pode usar para fazer essa oração sem cessar, que São Paulo dizia aos Tessalonicenses? Sim, e aliás a Igreja até propõe algumas orações assim ao longo do dia para que nós possamos ter essa oração contínua. Por exemplo, logo ao acordar, uma coisa que muita gente faz e que é muito recomendado e é bom que se faça, é começar logo a oferecer o dia, a oferecer as coisas a Deus. Olha, Senhor, eu quero te entregar este dia. Até podemos dizer, olha, vai acontecer isto, não sei o quê. Olha, quero que seja isto aqui tudo para ti. É? Ajuda-me a lembrar-me ao longo de ti, ao longo do dia e que o Espírito Santo, de facto, me acompanhe neste caminho. Depois, ao meio-dia, também é assim, há um quadro até assim engraçado, em que vê-se 2 lavradores que param ao meio-dia para rezar a oração do Ângelus. Sim, às vezes perguntam aqui, quando estamos aqui à volta da igreja, Senhor Padre, o sino está variado, está a dar umas horas assim um bocadinho esquisitas, que é aqui nos sinos da igreja, por volta do meio-dia, nunca é ao meio-dia certo, dão as 12 badaladas, mas passado 2 ou 3 minutos aparecem 3 toques, depois um silêncio, depois mais 3 toques, depois um silêncio, depois mais 3 toques. Na prática é essas chamadas Ave-Marias, não é? Que é o quê, as Ave-Marias? Então, estamos a lembrar o início da nossa história da salvação. Sim. É quando o anjo apareceu Nossa Senhora e depois a oração diz: o anjo do Senhor anunciou Maria. Pim, pim. Depois, são a Ave Maria. Pim, são os 3 toques do sino. É a invocação, a resposta e depois a Ave Maria. Por isso é que depois demora um tempo um bocadinho maior para se rezar a Ave Maria. E depois as mesmas invocações e respostas, depois mais outra Ave Maria. E pronto, e por isso é que assim, o comum de nós, né, usa também este nome de rezar as Ave Marias, que são 3 Ave Marias, mas a oração maior, o nome mais conhecido é a oração do Ângelus. Aliás, aqui na igreja, nos sinos da igreja, está programado para tocar ao início do dia, ao meio-dia e ao final do dia, ou seja, ao pôr do sol. Por isso, às vezes aqui o pôr do sol é perto das 6 da tarde, ou um bocado assim parecido, na altura do inverno, e também toca essas mesmas 3 Ave Marias. É que também é uma das horas tradicionais de se rezar um outro Ângelus, que é ali ao meio do dia, portanto, e depois às 6 da tarde no final do dia. Exatamente. Tudo isto para quê? Para termos esta oração explícita e lembrar-nos, espera aí, olha, se calhar já estou aqui distraído, se calhar já comecei a dizer mal do chefe, já comecei a não sei o quê. Espera aí. Santificar o trabalho. Vamos santificar o trabalho, vamos procurar ser santos também aqui. Também aqui não, sobretudo aqui também, onde somos enviados. E os mais antigos até chamavam esta oração de as trindades, não é? Porque eram 3 Ave Marias, portanto eram as trindades. E só uma pequenina história também existe aqui de como é que podemos viver assim a oração constantemente. No seminário nós tínhamos assim um livro de leitura obrigatória que era a história do peregrino russo, que era no fundo alguém que para-se com esta passagem de São Paulo, que diz que é para rezarmos sem cessar, e pergunta-se, como é que é? Não sei. Então ele vai encontrar-se com alguns padres que lhe receitam assim à forma de medicina, olha, vais rezar uma oração que para os orientais é muito mais comum do que nós, não é? Que vais dizer 1000 vezes, Jesus Cristo, Senhor, tem piedade de mim, um pecador. Pronto. E ele diz essas 1000 vezes, o que é que ele vai reparando? Que aos poucos depois o seu coração vai se habituando a esta presença de Jesus, não é? Não é só o dizer com a boca, mas depois no coração vai ficando. Só para dizer o quê? Que depois, quando nós temos estes momentos explícitos de oração, o resto da nossa vida acaba por ser arrastada e lembrar-nos que estamos diante de Deus. Sim, pois há mais umas orações muito comuns que a gente aprende nas nossas escolinhas e lá em casa também, que é a oração antes das refeições. E antes das refeições, exatamente. Eu nunca vi, mas já me contaram de assim um sítio onde vende refeições para fora, aquelas refeições já pré-cozinhadas ou pré-feitas, e pronto, e que as pessoas que organizam aquilo são cristãs, e então tem lá daquelas palavras assim nas paredes, né? E dizia, agora estou a citar de cor, pode não ser totalmente verdade, mas tem piada. Se não estava escrito, devia estar escrito. Dizia: comer sem rezar é pastar. Ou seja,
é o próprio só dos animais, ou seja, é só comer sem agradecer quem permite que a gente possa comer assim, não é? As pessoas que o prepararam, o próprio facto de nós podermos ter esses meios, esses alimentos para comer, não é? O sentir-se agradecido, não é? Pelo pão nosso de cada dia, não é? Que o Senhor vai providenciando. Ou seja, e põe-nos naturalmente em espírito de ação de graças. Aliás, a refeição é também por si só uma grande experiência de Deus, uma grande experiência de comunhão. Não é por acaso, com certeza, que Jesus escolheu também uma refeição festiva, uma refeição pascal, para aí instituir, não é, a tal oração das orações que a gente falava há bocadinho, que é a própria Eucaristia. Por isso, na refeição termos esse cuidado também da oração. Aliás, eu quando estou sozinho, benzo-me ou rezo sem nenhum sinal, se calhar, exterior, não é, da oração, mas quando vou a um restaurante, não é porque gosto de ser vaidoso ou dar nas vistas, não é? Mas faço questão de rezar, e às vezes quando estamos com os padres ou às vezes um grupo de seminaristas e somos bastantes, né? E nós rezamos e de repente está o burburinho normal do restaurante e depois ouve-se, nós terminamos a oração normalmente com o Glória ao Pai e ouve-se toda a gente assim a olhar o que é que aconteceu, o que é que está a acontecer, e estamos todos naturalmente a rezar e pronto, antes de comer. E nós às vezes quando vamos a um restaurante também a almoçar rapidamente, eu noto, nós benzemos naturalmente para rezar, assim, as pessoas ficam a olhar, né? Primeiro já olharam para ti antes porque tu entras nesses preparos e bem, mas pronto, mas depois enquanto vem e não vem o almoço, as pessoas já se distraíram outra vez, então voltam a olhar para nós quando nós rezamos. Por isso não deixa de ser também um sinal evangélico, um sinal de anunciador, né? Um anunciador de vivemos as coisas normais de toda a gente, mas procuramos vivê-las em Deus e para Deus. Sim, sem vergonha nenhuma, faz parte, não é? Somos cristãos. Sem vaidade nenhuma também. Isso é que é o equilíbrio, claro. Sim. Então pronto, para terminar, Sr. Padre, este programa já vai longo. Sim, agora só assim um ponto rápido que as pessoas dizem, está bem, esta oração, isto é muito giro, vamos lá, estamos na quaresma, vamos rezar mais. Sr. Padre, mas eu já tentei e depois vou-me abaixo, isto é difícil, não é? Isto parece que uma pessoa vai com um ótimo propósito, mas depois chega à altura e custa imenso, não é? Custa imenso rezar. Aliás, só custa para quem reza, não é? Para quem nunca reza nunca custa nada, porque a gente só, é uma daquelas lógicas de se eu só vou rezar quando de repente preciso mesmo, porque tenho uma doença ou porque alguém está a precisar muito, não custa nada, porque aquilo todo o mundo, não é, está a levar para aquela atitude. Agora com a guerra na Ucrânia, rezar pela paz, vemos as igrejas cheias a abortar de gente porque é natural, é instintivo, ou seja, impõe-se naturalmente. Agora rezar não sim, não é? Sim, certeza com gratuidade, só sim, porque certeza que passamos por fase em que não nos apetece. E, aliás, não temos mais tempo para isto, mas de facto é preciso nós, de Santa Teresa de Ávila, dizer que tínhamos de ter uma determinada determinação para rezar. Sim. Ou seja, temos de querer, não é? Claro. Às vezes não nos apetece, não desejamos, mas temos de querer. Claro. Tanto que o catecismo, não é? O catecismo da Igreja Católica, a forma como apresenta a oração é como um combate, não é? Pode-nos parecer um bocadinho contraintuitivo, mas é que é difícil às vezes, não é? E temos de nos pôr diante de Deus e fazer esse esforço para, ok, é difícil, mas até porque o nosso inimigozinho às vezes também gosta de gozar connosco e pôr-nos essa barreira contra a oração, quando nos diz, olha, as coisas de rezar agora, reza mais tarde, agora não dá jeito, pode ser a seguir ao almoço, ou pode ser, e é mesmo, é um combate, nós vencermos esta tentação que às vezes o nosso inimigo nos põe de não nos aproximarmos de Deus ou não nos abrirmos a Deus em todo o tempo. Bem, agora sim mesmo para concluir, não é? Como é que é então a oração dos padres? Não, é assim, nós não sabemos, claro que podemos saber algumas coisas que é que os padres devem rezar, não é? Mas aqui mais do que os padres, não é, devem rezar de uma forma muito, muito rápida e simples. Às vezes as pessoas perguntam-nos, não sei se perguntam a ti, a mim perguntam muitas vezes, mas o padre não reza, o padre não como é que reza, como é que deixa de rezar? Eu lembro-me, às vezes, quando a resposta a esta pergunta, eu lembro da minha própria experiência, quando era miúdo, pré-adolescente talvez, de ir à missa e ver o meu prior a rezar. E eu ficar espantado, mas o padre também reza, o padre também tem tempo para rezar, não é? E de facto sim, os padres rezam e precisam muito das orações, por isso rezam porque precisam, rezam pelo povo, porque é a sua missão também, é entregar a sua vida inteira
do tempo, do coração, de disponibilidade total e também da oração propriamente dita, de consagrar o povo a Deus, mas precisam também que toda a comunidade reze também de uma forma muito particular por nós, pelos padres, pela nossa santificação e para não sermos um grande obstáculo à graça de Deus para bem de todos. Mas pronto, mas o que é que eu rezo, né? Não vou fazer aqui um plano de oração, até porque estava a pensar, já quase não tenho plano, porque o plano impõe-se naturalmente. O que é que eu rezo? Rezo os textos sagrados todos os dias, porque temos que fazer a homilia, mas mesmo que não tenhamos que fazer a homilia, é alimento por si só. Nós agora no tempo da pandemia, se calhar houve missas em que tivemos que pregar, porque havia menos número de missas, mas fomos à missa na mesma e não deixa de ser necessário esse alimento da palavra de Deus. Rezo a liturgia das horas, que é a oração comum da igreja, é a oração que se calhar mais nos identifica com Cristo, porque é a oração dos Salmos, é a oração que muitas vezes Jesus até usou na cruz, né, citando esse Salmo 21, sinal de que era uma oração comum, que ele sabia de cor, como era muito comum também nos judeus. O que é que rezo? Olha, rezo os sacramentos todos, né? Eu costumo dizer um bocadinho para mim próprio, só é preciso sermos mesmo uns brutamontes com tanta graça que passa por nós para a santificação dos fiéis. Se não fica qualquer coisa em nós, é preciso sermos mesmo uns brutamontes. Por isso nós rezamos missa, confessamos, muitas vezes fazemos depois dos batizados, os funerais, os casamentos. Por isso aquilo não é a nossa profissão, aquilo não é uma fórmula mágica que a gente sabe de cor, aquilo é oração. E a oração do encontro com os outros, oração em igreja. Sim. Depois, sim. E além disso, que também um tempo de silêncio diante de Deus, não é assim que ele se chama, uma meditação, os textos sagrados. Sim. Essa é a oração. Pois há essas duas orações, se quisermos, que é, pelo menos comigo, eu não consigo ir para a cama, não consigo dormir sem pôr a cabeça em ordem, sem arrumar o que foi feito ou o que foi deixado por fazer no dia, e o que em princípio será o dia a seguir. Por isso esse exame de consciência que tu falavas, calhar não o faço de uma forma tão académica, no sentido mas já está instintivo, ou seja, não consigo viver, ou seja, não consigo dormir, não consigo descansar sem de uma forma mais ou menos ordenada, mais ou menos consagrada, a fazer esse exame de consciência. Depois as orações mais vocais, como tu disseste, algumas na Quaresma fazemos a Via Sacra, temos noites de oração, temos o terço, por isso vai acontecendo também naturalmente, e pronto. Mas a oração mesmo, assim, o nosso tempo escolhido, tudo isto comigo, já sou padre há 19, mais 8 de seminarista, mais não sei quantos de pré-seminarista, as coisas vão se entranhando naturalmente, né? Tem altos e baixos, mas vão se entranhando naturalmente. A oração escolhida é essa que tu dizias. A oração escolhida é escolher meia hora ao longo do dia para, diante de Nosso Senhor. As leituras da missa ou outra coisa qualquer. A maior parte das vezes não. A maior parte das vezes é estar calado. Respira, está calado. Estás aqui diante de Deus. Depois sim, mas depois vem muita coisa. Vem os afazeres da vida, vem aquilo que aconteceu, a forma como estou, como não estou. Mas essa é a oração escolhida, não é? Naturalmente imposta e cuidada. Tudo o resto vai acontecendo naturalmente. Mas pronto, desculpa estar Sim, e só dizer que isto é o que os padres rezam, e o padre não deu um bocadinho também o testemunho como é que faz em concreto, mas não é nada que seja impossível para outra pessoa qualquer. Claro, não é? Isto aqui é, lá está, voltamos ao menu que toda a gente, de acordo com a sua circunstância de vida e obrigações, pode seguir, não é? E há muita gente que o faz, não é? Podemos achar que não, que é só assim uma coisa para os monges, mas não, nada disto é exclusivo de quem é padre ou freira, não. De facto, uma pessoa se sente chamada a entrar mais dentro desta relação com Deus, e que é bom que nos sintamos todos. Sim, já agora, depois não falei disso, mas se calhar tu também, para não ser só eu a falar, mas aquela lógica da confissão habitual, Não falámos de nada disso, isso era ótimo ter falado, não é? Sim. Claro que para rezar, só assim, como se fosse um tiro aqui, só para rematar, não é? Claro que para rezar depois a nossa vida tem de estar, digamos, de acordo com esta relação, não é? Não vamos diante de Deus dizer, olha, eu quero muito relacionar-me contigo, mas ainda não estou em paz, não é? Ainda não te pedi perdão daquelas coisas. Claro. Da confissão é algo importante, e depois, claro, a nossa unidade de vida, nós sermos um com o Senhor também naquilo que Ele nos propõe como caminho. Sim. E se não for logo, que às vezes demora a chegar lá, e irmos pondo-nos a caminho, não é? Não ter medo disso. E depois esse presente de Deus, não é? Que nós padres temos a graça de ser mais ou menos cuidado.
poder fazer um retiro por ano, pelo menos, não é? Ou fazer assim um dia de maior recolhimento, maior reflexão, ou um tempo, ou uma manhã de maior reflexão. Por isso também são momentos mais particulares, mais especiais, onde a gente sai, se calhar, da rotina, onde reza habitualmente, para poder rezar. E pronto, eu estava a dizer que tu, padre mais novo, ainda tens isso muito mais cuidado e Deus te conserve, não é? Nós às vezes depois com as rotinas que às vezes são mais do que os dias ou que as horas do dia ou do que os dias do ano, às vezes é difícil de garantir isso de uma forma tão sistemática, mas pronto, mas é bom também ver-te quando vais à segunda-feira lá a Lisboa para as reflexões, ou tens os retiros bem organizados e bem postos. Nós vamos, é bom nós não perdermos essa intuição, não é? Esse dom de Deus de termos um tempo maior e também com outros padres, normalmente, que é também uma coisa muito boa, não rezarmos sozinhos, não é? E rezarmos o mesmo mistério, o mesmo ministério, também é muito saudável para nós padres rezarmos uns com os outros. Então pronto, queres despedir-te das pessoas e dizer, olha... Esperemos que isto tenha ajudado então a entrarmos um bocadinho mais na oração neste tempo de Quaresma, neste tempo que pedimos a paz. Podem então aproveitar isto e deixarem também o vosso contributo para futuros episódios, ou darem a opinião do que é que acharam disto neste e-mail que aparece agora, podcast@paroquiadecascais.org. Sim, se houver algum tema específico sobre esta parte da oração, queiram ouvir mais ou refletir melhor, também não deixem de fazer essa sugestão. Nós vamos ter tempo, com certeza, deste caminho longo, mas bem orientado, julgo eu, para Deus, de poder refletir e meditar e rezar sobre cada uma destas coisas. Muito obrigado pela vossa atenção. E pronto, vamos continuando. E se acharem que ajuda alguém, partilhem o podcast para de facto entrarmos então nesta amizade com Deus, que é a oração, que de facto somos todos chamados e que Deus quer então fazer crescer em nós. Unidos na oração. Vamos